pouquinho do Provão Paulista, mas antes de falar sobre isso, acho que vale falar sobre o alinhamento do Saresp com o material digital, certo? Que é uma dúvida que tem surgido bastante na rede. Amanhã, inclusive, eu vou ter uma live específica sobre isso com os dirigentes e depois a gente vai aprofundar novamente, talvez na próxima live pedagógica, na formação dos PECs, que a gente vai ter também mais pro final na verdade, no começo de outubro, né? Nos primeiros dias de outubro. Mas o que eu gostaria de tranquilizar vocês, pessoal, é o seguinte. A gente tem o Currículo Paulista, que tem um nível de abrangência muito grande, né? O Currículo Paulista é bem abrangente, né? Se a gente pegar em língua portuguesa, ele tem mais de 100 habilidades por cada ano série dos anos finais do ensino fundamental. E aí a gente tem o escopo sequência, que é o que vocês recebem aí algumas semanas antes do começo do bimestre, que detalha o conteúdo do material digital. Ele está totalmente alinhado com o currículo, mas ele é um recorte do currículo, né? Da mesma maneira, a gente tem a matriz de avaliação do Saresp, que é um documento de 2019, se não me engano, que foi feito inclusive antes do Currículo 2009. Paulista, 2009, né? Desculpa, 2009, errei o 1. Então, um documento já mais antigo, foi feito antes até do nosso currículo atual, aqui na rede, e que é uma inspiração para as avaliações, mas ele também é bastante abrangente. Então, quando a VUNESP cria as avaliações, ela segue uma lista priorizada de habilidades, né? Que está conectada com essa matriz, mas que, sobretudo, está conectada com o escopo sequência do material, né? Então, a gente trabalhou junto com a VUNESP para garantir que a avaliação no final do ano, nesse ano em especial, né? Porque nos anos anteriores havia uma divergência, mas nesse ano, as avaliações, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, elas estão bem conectadas com o escopo sequência do material. Perfeito. Então, a VUNESP produziu uma lista de habilidades priorizadas. A gente circulou de português e matemática, inclusive entre os PECs, mas a gente vai publicar e vai divulgar essa lista para vocês, para que vocês tenham clareza, a lista especialmente aqui dos anos finais do ensino fundamental. Mas a gente está fazendo uma análise aqui do nosso time para mostrar que o conteúdo do material está conectado com o conteúdo que vai cair nessa prova. Ele pode estar redigido, às vezes, de uma maneira ligeiramente diferente, mas ele está no material. Todas as habilidades que estão descritas ali naquelas listas, elas estão, de alguma maneira, contempladas no material, tá? Então a gente tem ouvido muito essa dúvida, puxa, eu olhei, mas não é exatamente a mesma redação? Não é a mesma redação, né? Não está escrito exatamente do mesmo jeito, mas vocês vão notar que há uma conexão entre essas duas. A gente está fazendo uma análise minuciosa para mostrar vários exemplos para a rede numa live posterior específica sobre essa conexão entre os materiais, tá bom? Desculpa, entre essas duas, entre a lista de habilidades priorizadas para avaliação, que será publicada em breve, e também entre o nosso escopo sequência do material. Isso para os anos finais do ensino fundamental, mas também para o ensino médio. Qual a diferença para o ensino médio? É que as habilidades do ensino médio já foram publicadas no edital, né? No edital do Provão Paulista. Acho que o Caio vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente já tem lá as habilidades publicadas. E nessa prova, a gente também fez um esforço grande de garantir que o que cai nela está conectado com o material digital. Pode ter uma ou outra coisa diferente, mas quase tudo está conectado. Então, e tem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, o currículo de História, ele está organizado por temáticas, né? No nosso escopo sequência está organizado por temáticas, enquanto na lista de habilidades que foi publicada no edital do Provão Paulista, ele está cronológico, né? Do começo ao fim. Idade antiga, idade média, né? Assim, né? É uma concepção ligeiramente diferente, mas há muitas coincidências, há muitas interseções e propositalmente conectados, né? Os times trabalharam juntos para garantir que isso está conectado. Outra coisa, por exemplo, a gente não tem aula de sociologia para o primeiro ano do ensino médio. No ano passado tinha prova de sociologia, tinha questões de sociologia no final do ano, nesse ano não terá. Né? Então, no edital, as questões de sociologia estão concentradas no segundo ano do ensino médio, quando os alunos têm esse componente, e no terceiro ano do ensino médio, porque a prova do terceiro ano olha para o conteúdo do ciclo inteiro.
né? Ela pega o conteúdo do primeiro, segundo e terceiro ano. Então, mesmo que o aluno não tenha aula de sociologia no terceiro ano do ensino médio, no final do ano tem uma prova com questões de sociologia, porque ele cobriu esse conteúdo durante essa etapa da educação básica, durante o ensino médio. Tá? Para matemática, por exemplo, vocês vão notar que, se eu não me engano, no primeiro ano do ensino médio, tem na lista de habilidades que está no edital, porcentagem. Porcentagem não é um tema, se não me engano, que está em matemática, explicitamente em matemática no primeiro ano do ensino médio, mas é um tema que foi abordado no ensino fundamental e que aparece de uma maneira mais contextualizada, conectado com outros conteúdos, nas questões do ensino médio. Então, isso pode cair na prova do primeiro ano do ensino médio também. Tá? Então, são essas nuances, né, essas pequenas diferenças que a gente tem de um para outro, mas a gente trabalhou por meses aqui entre os times de conteúdo e os times de avaliação e o time da VUNESP para garantir o máximo de alinhamento possível entre o material e a prova. Maravilha. Acho que ficou super claro, pelo menos para mim, né, que estou escutando aqui. E eu queria fazer, acho que um complemento, tá, Dani, que é o seguinte. A matriz de avaliação e o nosso escopo sequência, elas não deveriam realmente ser iguais, né? Porque elas têm objetivos completamente diferentes, gente. Vamos lembrar aqui que o nosso escopo sequência, ele pretende ser uma matriz de orientação curricular. Tá? Então, como uma matriz de orientação curricular, inclusive ela contém orientações de metodologias, né? De como abordar determinado conteúdo, de sequências, como, por exemplo, mais temático, mais cronológico, coisas do tipo. O que não é papel de uma matriz de avaliação. Então, essas duas coisas, elas não devem ser iguais mesmo, né? Então, nada da gente querer colocar as duas aqui e fazer o cara crachar, né? Porque elas têm realmente funções e objetivos diferentes. E aí um último complemento quando a gente olha especificamente para o Provão Paulista, que como o Daniel falou aqui, existe já um edital que define esses conteúdos são alinhados também, gente, com as universidades, tá? Então as universidades, elas exigem, né, conteúdos que a gente deva avaliar nossos alunos, que são conteúdos que as universidades consideram chaves, basilares, para que esse aluno possa fazer um ensino superior. Né? Por isso o caso de porcentagem, por exemplo. Porcentagem, a gente não tem uma aula de porcentagem no nosso material digital, dentro do escopo sequência, mas com certeza eu tenho vários pontos de contato com porcentagem durante essas aulas. Tanto numa aula de matemática, quanto numa aula de química, quanto numa aula de física, até mesmo numa aula de geografia, quando eu falo, por exemplo, qual é a porcentagem da população que está numa determinada faixa etária ou numa outra faixa etária. Então a porcentagem ela vai permear esses pontos aí, e as universidades consideram que são pontos relevantes. Então, acho que ficou mais claro aí para toda